foi obtido um ganho fiscal. Tudo bem? Vale esse planejamento? Vale. Por quê? Porque tem propósito negocial. Se não fosse assim, não tinha como levar a efeito a licitação. Tudo bem? Agora, o que é exemplo de planejamento passivo de questionamento? O cliente, certa feita, falou o seguinte: olha, temos a seguinte situação. Temos uma empresa industrial exportadora de minérios no Pará. Então, ela extraía minérios lá no Pará, industrializava e vendia para o exterior. Quando ela fazia essa aquisição de minérios, acreditava ICMS. Quando exportava, não tinha ICMS e tinha manutenção de saldo credor de ICMS. Tudo bem? A empresa tinha uma outra empresa, né, era um grupo empresarial, mas que vendia no mercado paulista o mesmo minério. Essa empresa tinha um alto saldo devedor de ICMS, porque ela comprava 12%, comprava 18% e vendia 18% com margem. No frigir dos ovos, ela sempre tinha saldo devedor a pagar no ICMS. Tudo bem? Porque ela comprava 18% e vendia 18%. Quando ela vende, ela tem margem de lucro. Né? Então incide o imposto de 18% sobre a margem de lucro. O que ela falou? Olha, eu quero organizar minha vida aqui. O que pode fazer? Confesso a vocês que eu dei essa sugestão acreditando que ela não fosse aceitar, porque esse planejamento é um planejamento ruim. Não é bom esse planejamento. Por quê? O que foi dito a ela? Você pode fazer o seguinte: a empresa industrial exportadora adquire esse minério, faz uma venda simbólica desse minério para a empresa paulista. Essa empresa paulista exporta o minério para o exterior, por conta e ordem, simbolicamente, e é remetido fisicamente por conta e ordem da empresa paulista. Tudo bem? Entenderam a situação? O efeito tributário disso. Nessa venda tem débito de ICMS, logo tem uma redução do saldo credor aqui. Isso implica num crédito de ICMS aqui. Exportação não tem débito de ICMS e tem manutenção de crédito. Esse crédito aqui vai ser utilizado para absorver o débito das operações internas. Tudo bem? Por que eu acho que é um péssimo planejamento esse? E altamente questionável. Pelo seguinte: se o fisco paulista parar um pouquinho e questionar isso aqui, vai argumentar o seguinte: olha, desde quando existe essa operação? Desde agora. Sempre foi assim? Não, nunca foi assim. Como é que era antes? Não, antes a empresa lá no Pará adquiria e fazia a venda para o cliente exterior. Por que você mudou essa estrutura? Aí vem a famosa hora do ano, né? Aí o fisco pode perguntar mais. Olha, por que você só exporta o que você adquire simbolicamente do exterior? Outra coisa, já que você sabe que vai exportar, por que tem débito de ICMS? Afinal de contas, isso é uma venda com fim específico de exportação, não deveria ter débito de ICMS. Se não deveria ter débito aqui, não deveria ter crédito aqui. Por essa razão, digo a vocês, é difícil termos aqui um propósito negocial, é difícil defender que há uma substância plausível nessa forma, não é isso? E, por essas razões, na minha opinião, esse planejamento é um péssimo planejamento, porque é altamente questionável. Não é isso? Altamente questionável. Entenderam a situação aqui até agora? 15. Bom, então, gente, ó. Esse aqui é o caso da Operação Soja Papel. É um caso que é um exemplo que não deve ser feito. Como já está estourado o tempo, daqui a pouco vai ter intervalo. Se vocês quiserem falar comigo sobre essa Operação Soja Papel, eu explico para vocês o que aconteceu. Essa operação é uma simulação sem precedente no estado de São Paulo. Então é um exemplo do que não deve ser feito, em hipótese alguma. Tudo bem? Dito isso, encerro aqui a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Só para recapitular, vimos alguns elementos abstratos do que é o planejamento tributário e depois aplicamos esses elementos abstratos em alguns casos concretos. Na minha opinião, o que mais deve ser gravado da exposição de hoje, né, é isto.
é essa afirmação aqui. Tudo bem? Isso é que deve ser memorizado para quando for estudado algum tipo de planejamento tributário. Não é a existência de um propósito de redução tributária que implica negativamente o planejamento tributário, mas é a ausência de qualquer outro. Não é isso? Tudo bem? Obrigado, gente. Estou à disposição para questões. Obrigado. Obrigado, Adolfo, pela ótima exposição. Eu achei assim interessante você falar no final essa última operação, né? Esse pode ser questionável, né, tal. De fato você tem razão. Mas assim, e você sabe também do que você concorda com o que eu vou dizer, que na prática a primeira parte também pode ser questionável, porque o que a gente está vendo é um verdadeiro ativismo fiscal da parte da fiscalização, e eu não tenho a menor dúvida que todas essas operações que você colocou, a parte da questão do IPI e tudo mais, passando para os olhos de um fiscal do imposto de renda, eu não tenho a menor dúvida que vai haver auto de infração. Agora a questão toda é, todos os argumentos do professor Adolfo devem ser observados e utilizados numa impugnação, né? Um argumento jurídico para se derrubar o auto que com certeza virá, não é? Pois bem, eu queria assim, o Adolfo, né, vocês perceberam, ele atrasou um pouquinho, normal, estava bom, né? Por isso que eu deixei ele até ele continuar falando. Se tivesse ruim eu teria cortado mesmo. Mas eu vou abrir só para 2 perguntas, porque não vai dar para, senão a gente vai atrasar muito a nossa programação. E eu já vou dizer para o Adolfo, responda em 1 minuto. Tá certo? 2 questões, né? Quer fazer alguma pergunta? Eu queria, aproveitando o assunto, né? Para que os senhores que são operadores do direito pensem na matéria de 2 formas. Quando estiverem atendendo um cliente planejando, vale tudo que o Adolfo disse, todos os cuidados, cautelas, requisitos, né, do tal do propósito negocial, como forma de minimizar um possível risco fiscal. Ninguém consegue evitar uma autuação. Se o fisco quiser autuar, ele vai autuar. Nenhuma ordem judicial evita uma autuação, haja vista a Constituição do Crédito Tributário. Então, esse primeiro momento, várias ponderações. Quando vocês estiverem numa outra cadeira, ou seja, trabalhando já no auto de infração, que já é o lançamento desse planejamento, esses requisitos todos eles têm que ser considerados, só que o mais importante disso é o próprio lançamento. Vocês não devem esquecer, quem faz esse tipo de questão passa pela prova direta. Então é ônus do fisco demonstrar a fraude. Então é ônus do fisco, desde que ele saiba e tenha competência, falar o que é propósito negocial. É ônus do fisco demonstrar que aquilo cheira mal ou cheira bem. É ônus do fisco demonstrar que um prazo não é razoável para certa atividade empresarial, como se a atividade empresarial fosse uma coisa estagnada e estável. Quer dizer, tudo surge, tudo altera o tempo inteiro. Então, só fazer essa ressalva para que os senhores fiquem atentos a esses 2 momentos bem distintos, né? Corroborando o que você colocou, Celso, esse precedente que está na tela agora fala exatamente isso. Não basta suspeita de fraude, conluio e simulação, deve fazer prova. Então o fisco tem que provar mesmo. Né? Alguma questão aqui de vocês? Algum comentário? Não? Maravilha, então. Então vamos dar sequência e vamos aqui ouvir a exposição do professor Celso Vinícius, que é advogado, bacharel em Direito, mestre em Administração de Empresas, membro do Conselho de Contribuintes, um dos diretores da APET. Ele vai falar sobre o tema, sobre as principais súmulas do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Celso, tem a palavra. Bem, senhores, bom dia a todos. Saúdo o Marcelo, presidente da APET, que até hoje não sabe nem meu nome. É Benício, Marcelo. Me chamo de Vinícius. Tudo bem? Excelente. Eu tenho uma história ótima sobre isso. Meu pai deu aula a vida toda de direito tributário e eu o sucedi nessa cadeira e tinha lá o reitor da faculdade que a vida toda chamou de Vinícius. Então o senhor está perdoado. Não, mas tudo bem, eu estou acostumado. Bem, sejam bem-vindos, é um prazer muito grande tê-los aqui. Quero saudar
todos aqueles que estão também online, né? A nossa apresentação, pelo curto espaço de tempo, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tentar passar um pouco as experiências que vivencio, seja como advogado planejando, reduzindo carga tributária, seja prestando consultoria, ingressando com medidas judiciais, defendendo execuções, seja na qualidade também de julgador do CARF. Estou presenciando esse momento de planejamento que o Adolfo colocou aqui, e o que eu percebo muito hoje, Adolfo, no CARF é que teorias são explanadas, teses são explanadas, e existe uma diferença muito grande entre o que está frio no livro e que alguém estudou profundamente à luz de doutrinas estrangeiras, daquilo que acontece no dia a dia do lançamento. Então, sempre quando eu procuro julgar o caso, e faço isso constantemente, sobre planejamento, porque a minha sessão no CARF, justamente a primeira sessão é sobre planejamento, então sou submetido mensalmente a questões de planejamento dessas grandes companhias, eu tento ver a luz do lançamento. Então, eu quero me preocupar o que o fiscal fez naquele lançamento. Eu quero ver a prova que ele produziu, como ele questionou, né? E o que realmente me sensibiliza é quando eu estou diante de uma simulação, quando eu estou diante de uma operação que não tem espelho na contabilidade, quando eu estou diante de uma operação que não tem reflexo na conta corrente. História do propósito negocial, business proposal, como queiram, quer dizer, isso é relativizado. Se for assim, vamos fazer o seguinte, vamos planejar da mesma forma e vamos dar um propósito. Casa e separa, vira casa e não separa, né? Deixa a empresa lá, mudou um acionista estrangeiro, não separa e o fisco não pode autuar. E não é simples assim. A legislação tributária não tem essa questão linear, né? Mas muito bem, o que me traz aqui não são as questões de planejamento, e sim as questões das súmulas CARF. Eu faço essa apresentação até com um tom de desabafo daquilo que eu vejo nos processos que relato no CARF. Muitas e muitas vezes as defesas que são submetidas, os próprios contribuintes, né, eles insistem em matérias de direito que, de alguma forma, já foram pacificadas. Essas matérias de direito vão ser formatadas em súmulas, né, que têm que ser respeitadas. Outro ponto que eu chamo a atenção é que, eu chamo aqui de vinculação dos julgamentos CARF, é que o julgador administrativo hoje ele não tem mais a plena liberdade do juiz natural. Ele não pode julgar de acordo com as suas convicções, ele não pode julgar de acordo com aquilo que ele acha correto. Ele tem algumas regras que ele deve seguir, sob pena, inclusive, de ser exonerado, né? Quais são essas regras? Então, inicialmente, quando a matéria estiver versando, geralmente são questões de direito, tá? Quando ela estiver sobre o regime da repercussão geral, o recurso repetitivo, essa matéria já foi questionada, já está no judiciário, o STJ ou o STF, dependendo da matéria, dependendo dos requisitos para a formação do recurso, ele vai se manifestar definitivamente sobre aquele tema, né? Quando for repercussão geral, o conselheiro pode sobrestar e aguardar o posicionamento, pode não, ele deve sobrestar e aguardar o posicionamento. Agora, depois de decidido a repercussão geral e decidido o recurso repetitivo, ele deve comungar daquele entendimento, né? Pode protestar, como já fiz em várias matérias, quer dizer, também já deixei de fazer, porque também isso daí, do ponto de vista prático, não leva a lugar nenhum, quer dizer, protesto é esse, aplico porque sou obrigado a aplicar, mesmo sem ter que comungar esse entendimento, né? Então essas regras, esses limites ao juiz natural devem ser observados. Outro ponto relevante é essa questão da decisão